Retornando então, 11 horas e 2 minutos. Espero que estejam todos por aí. Temos uma jornada longa hoje ainda ao longo do dia, tá? Então vejam, nós vamos dar sequência no texto do Dornelles daqui a pouco, mas antes eu gostaria de comentar alguns aspectos com vocês aqui a respeito de, vamos dizer, de dois momentos históricos, né? Vocês vão observar que a nossa linha do tempo, na nossa linha do tempo, as marcações em verde vão dar conta de alguns momentos sócio-históricos, né? Então, o primeiro momento, eu acho que eu vou fazer essa apresentação bem brevemente, né? O primeiro momento do Renascimento comercial, a dissolução da ordem feudal. O segundo momento, o momento do Renascimento cultural. O terceiro momento, o momento do Iluminismo, a Revolução Francesa. Acho que se nós terminarmos, por exemplo, o dia dando conta aí de chegarmos até o momento histórico da Revolução Francesa, acompanhando os movimentos no campo das ideias que foram construindo a ideia dos direitos humanos, acho que chegaremos bem ao final do dia, né? O terceiro momento é este. O quarto momento é o momento da primeira revolução industrial, a Primavera dos Povos, um período que compreende aí entre 1760 e 1850. Isso mais propriamente acho que vai ficar para o nosso segundo encontro, né? Esse seria então o nosso quarto momento. O quinto momento O, o quinto momento, nós vamos falar um pouco sobre as mudanças na geopolítica imperialista até a Belle Époque, aí o período que compreende o século XIX até a eclosão da Primeira Guerra Mundial. O quinto momento, o sexto momento, nós falaremos um pouquinho daquilo que nós temos a convenção de chamar da Era dos Extremos, tá? O período que compreende aí o início do século XX, as revoluções russas e a emergência e declínio do nazifascismo. E depois disso, então, falarmos um pouco dos movimentos que se sucederam aí com a Guerra Fria até 1989, acho que é um momento importante que demarca aí, como eu e o Jael vínhamos conversando antes da aula, né, o período do brevíssimo século XX. Né? Então, nós vamos passar por esses movimentos. Propriamente o texto do Ornelis, ele vai se incluir aí a sequência do texto do Dornelles, né? Ele vai pegar o fim do segundo momento e o terceiro momento, tá? Mas antes da sequência no texto do Dornelles, eu dizia para o Joel que acho importante que a gente faça algumas demarcações importantes aqui. Obviamente, eu não sei se vale a pena aqui ficar fazendo a contextualização histórica propriamente deste primeiro momento, que compreende o renascimento cultural e a dissolução da ordem feudal. Dá um F11 aqui para aumentar a tela, né? Mas eu acho que tem um aspecto que é importante para a gente entender a emergência da ideia de direitos humanos aqui, que é a promulgação da Grande Carta das Liberdades ou concórdia entre o rei João e os barões, que é considerada, né, que é chamada, acho que o pessoal do direito aí conhece melhor essa carta, mas acho que os demais, penso que seja para quem não vem do direito especialmente, penso que seja um elemento que a gente precisa apresentar aqui como um momento importante na lógica do que dizia o Bobbio, de afirmação da ideia de direitos humanos ou da era dos direitos, né? Um momento importante no nascimento, né, dessa revolução no âmbito da teoria política até que vai se consolidar na sequência com a afirmação da era dos direitos, né? Então, É, sim, Jael. eu só queria dar uma complementada. Essa é a Tá. certidão de nascimento do, né?
Quer dizer, a partir desse momento a gente tem as primeiras movimentações no sentido de descentralizar a voz apenas no rei absoluto, né? Que, claro, o absolutismo francês ele teve outro caminho, mas o absolutismo inglês ele partiu por isso. E muito provavelmente aqui temos aqui a semente da Revolução Industrial também, que é no momento em que você tem a quebra, a ruptura dessa voz única, né? Dessa voz que era real, e você vai ter a reconstrução disso em termos de dar vazão à voz, né, dos demais sujeitos. Claro que nesse caso são barões, né, são oligarquias ainda, mas mesmo assim são expressões interessantes e fundam justamente isso, né, uma, uma ruptura, e muito importante que mais tarde vai ajudar na valorização do indivíduo, vai ajudar na valorização das lutas sociais, inclusive com a Inglaterra sendo uma das primeiras nações europeias a executar, né, o seu monarca. Os franceses foram mais brutais com isso, né, cortaram a cabeça do Luís XVI, mas os ingleses fizeram isso, então seja uma certa ruptura em torno da própria ideia de que o poder deveria emanar de um só lugar, de um só soberano, e que a voz desse soberano deveria regular todos os âmbitos da vida social. Acho que eu penso a importância desse documento assim, né? Então, esse primeiro passo. Exato, né? E eu queria apontar justamente talvez para os dois ou três elementos dentro da Magna Carta inglesa que dão conta de entender esse movimento que o Jael está falando, né? É a primeira Constituição moderna, né? Embora nós vamos observar que o movimento de constituição dos estados modernos ele vai ser um pouco posterior, mas dentro do constitucionalismo, essa talvez seja a primeira constituição que nós podemos considerar como moderna no sentido de prever um conjunto de direitos e também um conjunto de deveres, né? Basicamente, a Magna Carta ela afirmava que o rei da Inglaterra, no caso o João Sem Terra, não poderia mais reinar como bem entendesse, né? Se limitou com a Magna Carta um conjunto de poderes do rei, especialmente por conta da forma do rei João organizar o seu governo, né? Então, dois ou três elementos aqui, né? A Magna Carta garantiu o direito dos barões e da igreja contra o reino da Inglaterra, né? Por exemplo, o direito dos barões e da igreja de declararem guerra se o rei não obedecesse àquele documento. Mas também introduziu no âmbito do direito algo que era extremamente inovador, que o fato de que ninguém mais poderia ser punido por um crime antes de ser legalmente condenado como culpado, né? Então, acho que esse é um elemento importante que depois é um instituto que no direito vai ser aprimorado com a ideia do habeas corpus, mas o direito a um processo legal surge aí, né? Acho que vejam, notem como você tem pela primeira vez a introdução de uma ideia de que do indivíduo como um ser apartado do todo da sociedade, né? Talvez valesse a pena aqui a gente fazer referência. Eu não sei se alguns de vocês provavelmente já tenham lido um texto que para mim é sempre um texto chocante, né? Que são as primeiras páginas do Vigiar e Punir do Michel Foucault que nós vamos falar mais adiante. Mas lá nas primeiras páginas do livro do Michel Foucault, desse livro, né, do Vigiar e Punir, o Foucault narra um episódio da condenação de um cara chamado Damian, que havia cometido parricídio, né? Ou seja, ele havia matado o próprio pai, né? E o Damian foi condenado à morte, então, pelos meios mais cruéis, né? Nós vamos falar, o Foucault vai ter um espaço mais adiante para nós falarmos dele, mas pelo episódio narrado pelo Foucault no Vigiar e Punir, nessas primeiras páginas do Vigiar e Punir, nós percebemos como um indivíduo ele era realmente um ente dissociado, ou melhor, integrado, diluído na sociedade. É, a punição ao Damian, ela nada mais representa do que
o cumprimento de uma sentença da sociedade, do Estado, contra o desviante, né? Então, só para recordar aqui bem brevemente, o Damián ele foi condenado à morte por esquartejamento, né? E aí, pelo ritual, nós vamos falar disso mais adiante, mas pelo ritual, ele deveria ter os seus membros atados, cada um dos seus membros, né, as duas pernas e os dois braços atados a um cavalo, e no momento em que o algoz desse o sinal, cada cavalo puxaria para um lado diferente, dilacerando então o corpo do apenado, né? E interessante notar, bom, a história é cheia de requintes de crueldade, né? Porque depois de tudo feito, ele ainda deveria ter os seus restos mortais queimados, né? Mas antes propriamente dos cavalos puxarem e dilacerarem o Damián, havia todo um ritual de imposição da pena, né? Como, por exemplo, colocar piche, se eu não me engano, derretido sobre feridas que haviam sido abertas no Damián, né? Isso tudo feito em praça pública, né, na presença da população. Então, acho que é um elemento importante aqui ressaltar. Eu sei que nós estamos falando praticamente de 700 anos depois, 600 anos depois, o caso do Damián em relação à Magna Carta da Inglaterra, mas eu acho que ele dá a Magna Carta aqui, o caso do Damián dá conta da gente entender a importância de que alguns elementos que a Magna Carta vai introduzindo são realmente significativos, né? Então acho que esse é um elemento importante, né? Dentro do contexto desse primeiro momento, que é o renascimento cultural e a dissolução da ordem feudal. Eu queria perguntar para o Jael se ele pode falar, ainda que brevemente, sobre a questão da dissolução da ordem feudal, porque ela vai nos dar o aporte para o próximo momento, né? Que propriamente a elaboração de uma teoria política do absolutismo, né? Então, eu sei que o Jael gosta bastante de falar um pouco sobre essa questão, por exemplo, de como é que a sociedade medieval era constituída a partir das ordens, né? E dos estamentos dentro da sociedade medieval. Então, Jael, eu sei que eu me estendi um pouquinho aqui, né, para falar da Magna Carta, mas esse é um momento importante que tem que demarcar. Queria saber se tu pode falar aí, questão de 2 minutinhos, né, sobre a dissolução da ordem feudal, que eu acho que dá a senha para a gente falar da teoria política que emergiu a partir dali. Ok. Bom, sobre a ordem feudal, tem um fator que é político, né, que tem a ver com a forma como se organizou politicamente, mas de ordem, claro, as duas coisas vão se relacionar, elas nunca estão dissociadas uma da outra, né? Um primeiro elemento da ordem política, que é fundamental que a gente compreenda, é a dissolução do Império Romano, né? O Império Romano se dilui, ele quebra, e aí nós temos um processo durante a Idade Média de ruralização da sociedade. Vocês já devem ter ouvido isso no ensino médio, ou devem ter lido isso em algum outro lugar, né? O que é? As cidades tornam-se ambientes inseguros e as pessoas migram para o campo em busca de proteção. Nesse campo havia terras de generais, havia terras de remanescentes latifundiários romanos que ofereciam proteção para essas pessoas em troca do trabalho delas em um determinado período de tempo. Essa é a semente do que depois a gente vai chamar de feudalismo, né? Quer dizer, uma área de terras enorme sob proteção de um senhor feudal que trocava proteção, ou seja, o cara podia morar lá dentro em troca de serviços. Tá, basicamente é isso. Tá, esse é um princípio político. É assim que a Idade Média, de uma forma geral, com algumas variações, se organizou, principalmente ali no centro francês. Nós temos um aspecto de ordem cultural também, né, que é a retomada dos princípios ideológicos antigos, né, principalmente a partir da teologia cristã. E a teologia cristã, eu falo da patrística, Santo Agostinho, principalmente, que vai recuperar um princípio muito caro aos gregos, que era a noção de cosmos, que era a noção de ordem social, né? Quer dizer, para os gregos, e aí eu volto àquilo que eu falei no início, para eles fazia muito sentido essa noção de cosmos social. E o cosmos, porque se a Bíblia tem o Gênesis,
Os gregos têm a história dos antes da ordem do mundo, antes do cosmos, havia o caos. O caos é um estado de permanente desordem, permanente fluidez, no qual haviam criaturas que reinavam na desordem. A partir do momento em que os deuses do Olimpo assumem o poder, Zeus vai lá e dá uma pancada na cabeça do Cronos, que era o pai dele, nós temos o estabelecimento do cosmos. Então, os gregos pensam o mundo do caos ao cosmos. O caos é desordenado, nada tem o seu lugar. O cosmos não. O cosmos é ordenado, cada coisa tem o seu lugarzinho. O professor Clóvis de Barros Filho, que trabalha muito com essa passagem, ele usa sempre aquela frase, né? O vento venta, a maré mareia e o sapo sapeia. Quer dizer, cada coisa no seu lugar, cada coisa fazendo aquilo que lhe é perfeito, cada coisa buscando a sua própria felicidade naquilo que Aristóteles chamava de eudaimonia, né? Quer dizer, você é feliz na medida em que você encontra o seu lugar no mundo. Isso tinha muito sentido numa sociedade escravocrata. Quer dizer, os gregos precisavam fundamentar porque haviam senhores e haviam escravos. Os gregos precisavam fundamentar porque havia uma sociedade depois em Roma, né, patrícios, mas de paters, a sociedade grega, e porque gente não poderia ter terra. Os gregos precisariam fundamentar por que alguns precisariam trabalhar, enquanto alguns precisariam filosofar. E alguns precisariam lutar. Tá entendendo? Então, essa perspectiva de ordem social, essa perspectiva cósmica, ela vem para a ordem medieval a partir da teologia cristã. E ela entra na Europa para fundamentar uma sociedade que, por aqueles elementos políticos que eu citei para vocês, da dissolução de Roma, do fechamento da sociedade europeia no ambiente rural, do feudo principalmente, torna-se muito lógico. Quer dizer, o feudo é um espaço de relações lógicas e relações muito simples, de relações de serviço, proteção, enfim. É essa fundamentação que dá origem, depois de uma forma mais madura, no feudalismo, lá no século XI, XII, à sociedade de ordens, né? Que vai começar a ser diluída pela abertura do Renascimento. Basicamente, havia 3 ordens. E aí tem o historiador, o Georges Duby, que é o que faz tem o livro As 3 Ordens, inclusive, é o clássico, né? Oratório, Belatório e Laboratório. Oratório, aqueles que oram, a igreja, o clero, que tinha o seu lugar específico naquele cosmos feudal. O Belatório, aquele que luta, o nobre. O nobre não trabalha, tá, gente? O nobre não trabalha. O nobre, ele é elegante, o nobre, ele é potente. Nobre... Se vocês quiserem ver uma boa expressão disso, vocês assistam Shrek. Tá? O Shrek traz isso, claro, ele brinca com os contos de fadas e tal, mas ele traz muito isso aí, né? Quer dizer, o encantado aqui, um príncipe que não trabalha, ele só exercita-se, né? Porque ele é nobre, então ele não se dedica ao que é abjeto. E o trabalho, então, é executado pelos laboratórios, os camponeses, aqueles mal vestidos e tal, enfim, que vão se submeter ao que há de pior. Essa noção, inclusive, está na própria origem da palavra trabalho. A palavra trabalho, ela vem de um instrumento de tortura romano, chamado tripalium, que eram 2 lanças encruzadas, assim, que o sujeito era submetido como forma de castigo. Então, o sujeito estava no tripalium, é porque ele estava ferrado, né? Ele estava para ser castigado. Essa noção vem. O trabalho, durante a Idade Média, é algo extremamente negativo. Quem trabalha é quem não é nobre. Quem trabalha é aquele que não precisa se exercitar. Entende? Porque o nobre exercita o seu eu. Ele, não no sentido de exercício físico. Ele lê, ele é superior, ele não precisa se dedicar ao que é mundano. Enfim, e essa ordem medieval, ela tem muito sentido dentro do contexto do feudo. O que você quer que eu fale da dissolução também, Bea? Como que isso começa a ser quebrado? Eu acho que vamos falar disso logo ali adiante, quando a gente começar a abordar o Hobbes, o Locke, né? Eu acho que nesse momento, já dando esse panorama, é interessante agora a gente observar como é que isso se traduz, a organização desse cosmos, ela se traduz numa teoria política, né? Porque, de novo, eu quero reforçar, ao falar de direitos humanos, nós estamos falando de um movimento central no âmbito da teoria política. Uhum. Então a gente precisa acompanhar os movimentos da teoria política até a afirmação da ideia de direitos. Então, vocês vão observar agora que tem a teoria política da época, ela espelha isso que o Joel está falando de uma forma que, gostemos ou não, né,
e eu acho que particularmente não gostaremos, né? Mas ela espelha esse cosmo, né? Então eu queria, por exemplo, partir agora aqui para a gente falar, por exemplo, de como é que isso se traduz, vamos dizer, na concepção teórica mais acabada da época, que para mim está na obra do Robert Filmer, né? Que é um teórico, embora ele esteja um pouco posterior à dissolução da ordem feudal, para mim ele reflete bem essa cosmovisão que o Jael estava desenhando aí, tá? Então, o Robert Filmer escreve um livro chamado O Patriarca. Tá? Eu vou pedir, inclusive, para cada passagem, nós vamos fazer a leitura de um fragmento da obra, tá? Normalmente são fragmentos adaptados, porque são obras extensas, né? Mas eu procurei trazer alguns elementos aqui do autor para vocês poderem perceber como é que esses autores eles espelham a consciência do seu tempo, tá? Então, eu vou apresentar o filme, e isso vale para qualquer autor aí da sequência, tá? Eu pediria que o trecho da obra fosse lido por alguém, tá? Então, eu acho que vai dando um pouco esse caráter também de interação que é importante. Então vejam, né? Para o Robert Filmer, o governo de uma família pelo pai, e vejam, é pelo patriarca, né? É a verdadeira origem e o modelo de todo o governo, do governo de qualquer estado, né? É a partir dos patriarcas bíblicos que todos os reis e governantes derivam sua autoridade, né? A autoridade que, assim como na Bíblia, é uma autoridade absoluta e fundada no direito divino, né? Filmer era um severo crítico da democracia e das formas republicanas de Estado, como se visualizava na época, por exemplo, nas cidades-estado da Península Itálica, né? Para ele, tanto a experiência da Itália em Roma, quanto da antiga Atenas, representava apenas para ele um sistema de comércio e de justiça, né? Então, vejam, o Filmer está dialogando com essa cosmovisão que o Jael expressou aí, tá? Eu pediria para alguém fazer a leitura do trechinho da obra, tá? Não é um trecho tão curto, né? Mas eu tentei resumir ao máximo a obra do Filmer para que a gente possa entender qual é as ideias políticas que eles têm e como vocês vão ver, né? Não cabe a ideia ainda de direitos aqui nessa concepção, né? A Elisandra se inscreveu para ler. Eu peço então, Elisandra, a gentileza de fazer a leitura. Pode parecer absurdo sustentar que os reis sejam os pais de seu povo. É claro que eles não são os pais naturais de seus súditos, mas eles devem ser reputados como os herdeiros próximos daqueles progenitores que foram os pais naturais de todo o povo. Em seu direito, os reis sucedem os patriarcas no exercício da suprema jurisdição e, como herdeiros, não são apenas senhores de seus próprios filhos, mas também seus irmãos e todos os outros que estavam sujeitos a seus pais. Se compararmos os direitos naturais de um rei aos de um pai, nós veremos que são da mesma natureza, sem qualquer diferença, a não ser na sua extensão. Como o pai governa uma família, então o rei governa como o pai. Muitas famílias, e estende seus cuidados para preservar, alimentar, vestir, instruir e defender toda a comunidade. O pai de uma família não governa por nenhuma outra lei, senão por sua própria vontade. Todos os seus atos tendem apenas a preservar e distribuir direitos e privilégios a todos os demais patriarcas. Desse modo, todos os deveres de um rei são resumidos em um cuidado paternal universal para com o seu povo. Quanto ao povo, não há nada mais incerto do que ele. Suas opiniões são variáveis, súbitas e intempestivas. Não há verdade nem ponderação nele. Ele não é conduzido pela sabedoria para julgar qualquer coisa, mas pela violência
e pela precipitação. O povo não sabe estabelecer a diferença entre as coisas verdadeiras e falsas. O povo segue aquele que conduz o rebanho e que tem sempre a tendência de favorecer o pior e o mais fraco. É propenso a suspeições e condena homens a partir de qualquer boato falso. No entanto, apesar de o governo do povo não ser algo... Saiu o texto, professor. Perdão, é porque eu acabei batendo acidentalmente com o botão direito do mouse aqui. Só um instante. No entanto, apesar de o governo do povo não ser algo defensável, ainda assim agrada a muitos a ideia de que, embora o povo não possa governar, pode participar do governo de um rei. A vaidade dessa fantasia é evidente, é uma impossibilidade, uma contradição, pois, se um rei admitir que o povo é seu igual, ele deixa de ser um rei, e no máximo será apenas um titular de um cargo, pois não possui a posse exclusiva da soberania, e nada além disso faz um rei ser um rei. Quanto à aparência de soberania popular, que é encontrada em reinos que possuem assembleias gerais para consulta sobre como fazer leis, deve ser lembrado que tais reuniões não compartilham ou dividem a soberania com o príncipe, mas apenas deliberam e aconselham seu chefe supremo, que ainda reserva o poder absoluto em si mesmo. Se, ao contrário, o rei, a nobreza e o povo tivessem partes iguais na soberania, então o rei teria apenas uma voz, a nobreza outra e o povo uma terceira. Então, duas dessas vozes teriam poder para governar o terceiro. Assim, a nobreza e os comuns juntos teriam o poder de fazer uma lei para amarrar o rei. Muitos estarão prontos para dizer: é uma condição escrava e perigosa estar sujeito à vontade de qualquer homem único. Mas tais homens não consideram que a prerrogativa de um rei esteja acima de todas as leis, para o bem somente daqueles que estão sob as leis. Obrigado, Elisandra. Eu não sei se é preciso dizer muito mais a respeito do que está posto aí na teoria política do Robert Filmer, né? Vejam que eu acho que talvez bastaria dizer que muitas das nossas famílias ainda são, entre aspas, aí, né, governadas, obedecendo-se esses critérios de poder absoluto, né? Os filhos muitas vezes são vistos como entes desprovidos de direitos a quem talvez só caiba a recepção de dádivas por parte dos seus pais. Eu quero dizer isso porque, embora seja um texto de 1620, é um texto que, para a nossa cultura política, continua, de certa forma, extremamente atual. Agora, uma coisa é falar isso no âmbito da família, né? Outra coisa, bem diferente, embora ambas as situações sejam igualmente graves, né? Mas outra coisa é defender a replicação desta concepção para o âmbito do Estado, né? Vejam, há direito aqui? Não há direito. O próprio autor fala, na passagem que a Elisandra mencionou, o próprio autor fala em privilégios, né? Cabe ao patriarca distribuir privilégios. Então, e aqui talvez nós estejamos vamos introduzindo alguns elementos na conversa, né? Mas o avesso do direito ao privilégio. O avesso do direito ao privilégio. Então, eu acho que é importante salientar, e vejam, nós estamos falando de uma obra que é a consciência política de sua época. Talvez a consciência política mais acabada de sua época. Né? Então, eu não sei se teria muitos outros elementos a colocar aqui, né?
a não ser de que... assim, tem um outro elemento que eu acho que é importante. O filme ele introduz um elemento na discussão que é um elemento que vai ter desdobramentos posteriores, vai chegar, por exemplo, na nossa Constituição, que é o conceito de soberania. Tá? O conceito de soberania. Aqui a soberania é uma propriedade, é um atributo exclusivo do patriarca. Tá? Na nossa Constituição, por exemplo, nós vamos chegar a dizer que a soberania é do povo. Só que esse processo de migração, este outro parto entre a soberania como atributo do patriarca, até chegar no momento de que de a gente afirmar que a soberania pertence ao povo, é outro parto. São mais 400 anos de história, pelo menos mais 300 anos, né, de história. Então, eu não sei, Gel, tu quer comentar alguma coisa sobre isso? Mas eu acho que eu quis trazer esse texto para mostrar como que o processo de constituição da ideia de direitos ele vai ser um processo longo, difícil. A própria ideia de afirmação de direitos, ela teve que lutar contra esse tipo de teoria política, né? Eu acho que é fundamental perceber nesse fragmento é justamente a forma como se joga qualquer tipo de ação humana para a ordem, né? Você faz parte do todo. Existe uma ordem social que lhe é superior e que você tem que exercer para que cada coisa tenha o seu lugar. E aí é muito, muito curioso, né? A menção a Roma. E muita gente esquece que até o século XIX a palavra democracia era uma palavra demonizada no cenário europeu, né? Um democrata até metade do século XIX era considerado um radical extremo, tipo extremo, entende? Por quê? Porque quando se falava em democracia, se remetia aos exemplos de Roma e de Atenas, que no final das contas tinham sido, né, com o decorrer do processo de disputas políticas, sendo movimentos malfadados, né? Quer dizer, produziram problemas. O final da República Romana produz o Império, né, que é dominado por generais. Atenas também, a democracia ateniense acaba na mão de tiranos e assim por diante. Então, a ideia de um poder popular, a ideia de que o sujeito poderia fazer parte das decisões era uma coisa absolutamente inconcebível. Em contrapartida, o soberano não. O soberano ele era detentor de todas as condições para isso, ele vinha de uma família nobre, ele desde criança era preparado para governar, entende? Então, não havia necessidade de escolher um rei. O rei estava pronto. O rei foi dado pela natureza. O rei foi dado pela ordem social. Então, o que nós temos que fazer é aceitar essa ordem social e fazer com que o poder desse soberano se sobrepusesse, independente das vontades individuais, entende? Então, é um fundamento social, uma teoria política fundamentado profundamente numa ordem natural, uma ordem que diz que as coisas têm o seu lugar e assim devem ser preservadas. Então, mais do que isso, vocês querem deixar que uma pessoa que foi preparada durante tantos anos para ser nosso rei, que fala línguas, que viajou, que tem contatos, seja substituído por alguém escolhido por povo? O povo que em Roma fez aquela bagunça? O povo que não tem condições plenas de escolher os seus líderes? Né? O povo que está submetido à ordem divina pela própria Bíblia. Então, percebam, existem esse conjunto de afirmações que fazem com que essa lógica absolutista de poder ela tenha muito sentido dentro desse quadro. De um quadro saído da Idade Média, um quadro no qual as pessoas elas deveriam, sim, convencer-se de que a ordem social deveria ser mantida, e é esse conjunto de elementos que o Renascimento vai começar a romper, principalmente o Renascimento comercial urbano, né, com novos valores, que vão ser muito importantes, antes até, né, do que o Robert Filmer. Eu acho que é isso, Bel. Não sei, está sendo claro até agora? Está tudo claro, tranquilo, tá bom de entender? Ou tá meio abstrato? Participem, pode escrever isso. Eu acho que sim. Nós temos, eu acho que é bem por aí, Jael, né? Nós temos as solicitações de comentário aí da Juliana, né? A Sabrina também postou ali também uma situação relativa aos processos de adoção. A Maríndia sobre a questão do patriarcado na sociedade
atual, né? Eu só queria, antes de passar a palavra propriamente para a Juliana, que foi, eu acho que pelo que eu tenho acompanhado aqui, a única que solicitou para comentar, né? Eu só queria frisar mais um elemento que talvez me ocorreu aqui, né? Olha a noção que ele tem de povo, né? Eu acho que a noção que ele tem de povo é exemplar, né? Quem é o povo para o Robert Filmer, né? É alguém que não merece crédito, né? Muitas vezes eu acho que dá conta de explicar essa concepção negativa que o Jael estava explanando sobre a democracia, né? Não há democracia sem povo. Talvez essa seja uma das máximas da teoria democrática mais consolidadas, né? Agora a noção que ele tem de povo é muitas vezes a noção que se tem, é uma noção deturpada sobre a própria infância, sobre as próprias crianças. Se você fizer o paralelo sobre da concepção de povo que ele tem com a concepção que muitos pais muitas vezes nutrem sobre seus filhos, nós vamos perceber que é exatamente a mesma, né? E que as ideias do Filmer, embora no âmbito da teoria política já estejam sepultadas, no âmbito da cultura, elas estão muito presentes, certo? Então, a partir daí, a gente começa a entender, por exemplo, como que os movimentos antidemocráticos eles vão se perpetuando de certa forma, né? Eu quero dizer, tá aí uma concepção, não é só sobre os filhos que muitos pais têm a concepção de que são infantis, de que são, como é que ele diz aqui, guiados pelo rebanho, de que suas opiniões são variáveis, súbitas e tudo mais. É também sobre a própria sociedade. E esse tipo de raciocínio autoriza, né, a nossa cultura política por exemplo, defender teses antidemocráticas. Bom, se o povo não presta, é preciso um capitão. Se o povo não presta, é preciso um ser iluminado. E aí a gente vai dando origem aos principais vícios da nossa cultura política, né? Então é isso que eu queria comentar ainda a respeito do filme. Eu vou passar a palavra para a Juliana, então, para fazer o comentário dela e quem mais desejar, obviamente. Então, pessoal, o que eu queria comentar em relação ao que o professor Marcos falou mesmo, sobre esse abismo, né, aí que o Marcos comentou sobre esses talvez 300 anos em que a gente tem esse abismo em relação à legitimidade do rei e à legitimidade do povo. E aí também vem de encontro com o que o Jael falou antes, sobre o fato de que nós legitimamos o poder, né, dos nossos representantes. Então, por exemplo, atualmente a gente poderia falar que o povo é soberano, mas o próprio povo se utiliza dessa ideia de soberania para legitimar, muitas vezes, governantes que estão na contramão disso, né? Para ver como nós mesmos, enquanto sociedade, em alguns momentos, deturpamos essa ideia, acreditando que temos o poder, ou acreditando que somos soberanos, para legitimar aqueles que trazem que trazem uma visão muito ultrapassada aqui, uma visão eu acho que é quase impossível falar sem falar da atual conjuntura política, né, dos nossos governantes, mas que trazem essa ideia de que maquiam, talvez, essa ideia de soberania do povo para trazer as suas ideias ultrapassadas, as suas ideias de retiradas de direitos, e que cada vez mais buscariam uma ideia de rei, né? Como o Marcos mesmo falou, uma ideia de rei, uma ideia de salvador, uma ideia de uma pessoa que precisaria estar ali dizendo ao povo o que fazer. Né? Então, me parece que é como se fosse uma distorção de toda essa nossa ideia de realmente termos o poder. Então, acho que por isso que é tão importante essa discussão, nós, enquanto povo, realmente discutirmos se essa parcela da população que muitas vezes acredita que tem o poder, se ela realmente se apresenta de uma forma com seus valores mesmo, ou se ela está apenas legitimando um rei, né? Um novo reinado, digamos assim. Não sei se me fiz entender, acho que
enrolei um pouco aí, mas é, né, mais ou menos nesse sentido que eu gostaria de comentar. Sim, sim, Juliano, acho que é bem por aí. E antes de passar a palavra para a Eline, deixa eu só fazer um acréscimo à tua fala, né? Eu acho que é interessante, desde já, a gente fazer uma demarcação conceitual aqui, que também é de grande monta. Quando nós falamos de povo, nós estamos falando dos pobres. Na origem etimológica da palavra povo está a palavra latina pauperos, que significa pobres. Então, vejam, a própria palavra povo, o próprio conceito de povo, por exemplo, hoje está na boca de mandatários, como se a entidade povo fosse algo diferente de pobres, dos pobres. Algo diferente dessa camada alijada de direitos, dessa camada, enfim, negligenciada pelas políticas públicas e tudo mais. Tá? Obviamente, eu não quero ficar entrando no mérito aqui de governo A ou governo B, mas, por exemplo, quando o Bolsonaro fala de povo, é algo radicalmente diferente do conceito de povo a que ele está se referindo. Né? Então, a gente tem que tomar cuidado com esse tipo de uso conceitual que se faz para legitimar a prática política. Né? Mas eu vou passar para a Eline. E aí, na sequência, eu sei que vocês têm muita vontade de comentar, mas depois da Eline, nós vamos tentar dar um passo adiante, ou seja, ou talvez um passo atrás aqui, porque eu quero fazer referência a um outro movimento aqui, que eu acho que é igualmente importante para a gente entender a história social dos direitos humanos. Mas, Eline, pode falar. Eu só queria comentar que a gente estava falando sobre essa questão dos direitos, né? De quem tem os direitos, né? Quem são os detentores dos direitos. E hoje a gente viu isso com as ocupações das escolas do Paraná, né? De como os jovens eles não eram vistos como eles não tinham voz, não tinham direitos, né? Como se eles não pudessem estar lutar pelos seus direitos, né? Não, você está sendo tutelado por alguém. Se você está fazendo isso é porque alguém te mandou, é porque um professor mandou, né? Mas não porque ele realmente via que aquilo era necessário, né? Tanto que a gente viu muitos jovens ali que não só sabiam, como dava aula para os professores, como faziam coisas assim, como eles. Sim, eles estavam lutando pelos seus direitos porque eles acreditavam naquilo, né? Então, assim, mas é difícil a sociedade entender que as crianças podem, né, ter esse olhar de que sabem o que eles querem, que os jovens sabem o que é bom para eles, né? Então, às vezes, ou até hoje a gente vê isso, né? Se naquele tempo não tinha direitos, hoje também a gente vê que muitas pessoas pensam que os jovens não têm direitos, ou as mulheres, né? Ou os negros, ou tantos outros que a gente vê que ainda parece que não fazem parte disso, né? Que têm direitos, mas peraí, não é bem assim, né? Então, era isso que eu queria comentar, né? Que a gente tem exemplos muito nítidos hoje, né? Que nos chocam, né? Perfeito, Eline. Esse mesmo jovem que foi tutelado, né, ou ao qual se pretendia tutelar, né, ou que a escola pretende tutelar ainda, né, essa lógica vai se estender para o resto da vida, né, o trabalho vai tentar me tutelar e toda a sequência da minha vida, né, eu acho que é interessante essa sinalização, né. Mas enfim, eu quero voltar um passo aqui, porque antes a gente falava de uma concepção idealista, né, de direitos humanos, falava de uma concepção positivista e de uma concepção histórico-materialista, se nós poderíamos, ou histórico-crítica, né, ou materialista crítica, como queiram aí, né, sobre a questão dos direitos humanos. Eu queria fazer referência a um momento idealista. Tá? E aí me permitam voltar um pouco no tempo, porque nós estamos em 1620, mas em 1480, esse carinha que vocês veem aí, que é chamado Pico della Mirandola, um italiano, escreve um pequeno livro, um livro que eu acho que não dá umas 40 páginas, né? Mas que talvez seja ele é exemplar para do movimento do renascimento cultural. Ele é um exemplar do movimento
do renascimento cultural e que vai colocar, eu acho que a questão dos direitos humanos dentro de um registro que eu gosto, tá? Que é o registro de pensarmos a ideia de direitos humanos a partir da ideia de dignidade humana. Tá? Então, nesse pequeno livro chamado Discurso sobre a Dignidade do Homem, o Pico de la Mirandola, ele vai colocar o problema da dignidade humana a partir do lugar que o homem ocupa no mundo, né? Então, é claro, ele está embebido ainda de uma concepção bastante bíblica sobre o lugar do homem no mundo, tal qual está lá no Gênesis, né? Mas, assim, ele vai deslocar um pouco essa centralidade, vamos dizer, teológica da centralidade do homem no mundo para uma centralidade mais antropocêntrica, né? Nós podemos dizer que, do ponto de vista do movimento das ideias, essa obra do Pico de la Mirandola, ela, de certa forma, ela introduz, ela não sei se ela introduz, mas ela coloca no papel, né, a ideia do antropocentrismo, como a gente já vai ver ali, as ideias do antropocentrismo figurando nas artes da época, né, na pintura, na escultura e tudo mais. Mas no âmbito do movimento das ideias, né, o Pico de la Mirandola, esse trecho do livro do Pico de la Mirandola, ele vai dar uma ideia para nós do que significa dignidade humana, né? Alguém poderia fazer a leitura para nós? Vai lá, Juliana. O homem não... Só um pouquinho. O homem... Ó homem, não te demos nenhum lugar determinado, nenhum aspecto que te seja próprio, nem tarefa alguma específica, a fim de que obtenhamos aquele lugar que tu seguramente desejas, segundo tua decisão. A natureza dos outros seres é dominada por leis que vós prescritas. Tu, pelo contrário, não constrangido por nenhuma limitação, determina o mundo para ti, segundo o teu arbítrio. Foste colocado no meio do mundo, para que dali possas olhar melhor tudo o que há nele. Não foste feito celeste nem terreno, nem mortal nem imortal, a fim de que tu, árbitro e soberano e artífice de ti mesmo, te plasmasses na forma que escolhas. Poderás degenerar, tá pequenininho aqui, gente, desculpa, degenerar até os animais, poderá regenerar-te, obrigada, até as realidades divinas, tudo por decisão do teu ânimo. Mas, com que objetivo recordar tudo isto? Para que compreendamos, a partir do momento em que nascemos, na condição de sermos o que quisermos, que o nosso dever é preocuparmos-nos sobretudo com isto, que não se diga de nós que, estando em tal honra, não nos demos conta de nos termos tomado semelhantes às bestas. Muito bem, obrigado, Juliana. Eu queria fazer uma breve menção aqui a oratio, como é conhecida, né, o discurso sobre a dignidade do homem do Pico della Mirandola. Que justamente assim, eu queria fazer a consideração com base, para que se entenda o que eu quero dizer, com base numa passagem do Boaventura de Souza Santos, num artigo que nós vamos ler ainda no âmbito da pós. O Boaventura de Souza Santos fala o seguinte, olha, porque, inclusive para tentar justificar a importância de passarmos pelo Pico della Mirandola. O Boaventura de Souza Santos fala o seguinte: todas as culturas possuem concepções de dignidade humana. Prestem atenção muito nisso aqui.
Todas as culturas possuem concepções de dignidade humana, mas nem todas elas concebem a dignidade humana em termos de direitos humanos. Todas as culturas são incompletas e problemáticas nas suas concepções de dignidade humana. Tá? Essa é uma chave que vai ser muito importante para nós depois fazermos a crítica da ideia eurocêntrica de direitos humanos, que concebe a dignidade humana pelo viés dos direitos. Tá? Eu quero demarcar muito bem isso aqui, porque veja, olha o que o Boaventura está dizendo. Todas as culturas possuem uma concepção de dignidade, mas nem todas as concepções de dignidade presentes em diferentes culturas se expressam pela ideia de direitos. É por isso que a gente precisa respeitar quem, embora tendo uma concepção de dignidade humana, uma cultura que, embora tendo uma concepção de dignidade humana, não a expressa no formato de direitos. Porque há outras formas de valorizar, há outras formas de promover, há outras formas de cultivar o que nós entendemos como dignidade humana, que não seja pela forma de afirmação de direitos. Correto? Essa é uma chave que nós precisamos aqui deixar muito bem fundamentada, porque de outra forma nós vamos achar que apenas e tão somente a forma ocidental de conceber dignidade humana, a dignidade humana, em termos de direitos, é a forma válida. Tá? Então aqui tem um elemento. Há, por exemplo, só para fazer um contraponto aqui, né, eu até cito aí, há, por exemplo, concepções de direito de dignidade humana que se expressam na forma de mandamentos, como é o caso da cultura judaica, judaico-cristã. Certo? E se você for pegar o Salmo 8, Salmo bíblico 8, você vai encontrar lá a concepção mais acabada da concepção bíblica, né, da noção bíblica sobre dignidade humana. Quando o Salmo 8, por exemplo, fala o seguinte: ó homem, quem és tu para ser criado pouco abaixo de Deus? Né? Pouco abaixo dos anjos, melhor dizendo. E aí vai reproduzir uma concepção relativamente próxima aí do Pico della Mirandola, obviamente separada, né? O que separa a concepção do Pico della Mirandola do Salmo 8 é justamente a fonte dessa dignidade, né? Enquanto o Salmo 8 coloca como fonte da dignidade humana a filiação divina, o Pico della Mirandola nesse trecho, nesse fragmento, inclusive, vai tentar defender, né, ou apresentar a origem da dignidade humana como a partir do lugar do homem no mundo, e não propriamente da posição do homem em relação a Deus. Né? Mas de tudo isso, eu quero... Tudo isso que eu disse, eu quero assim, que fique muito claro que nós vamos voltar a falar sobre o tema da dignidade humana. E que talvez o fio condutor da nossa conversa nem devesse ser a própria ideia de afirmação de direitos, né? mas fosse tentar discutir concepções distintas de dignidade humana. Né? Então eu vou tentar recuperar aqui as inscrições, né? Vamos ver quem está aqui. Eline falou, Juliana leu, a Franciele. Franciele, com a palavra. Professor, somado só em relação à fatos ainda na questão da família agricultora, os pais quando distribuem suas terras lá. Então, essa é uma cultura de desproporção para distribuir a dignidade deles que é tão grande. Os filhos homens, por exemplo, têm 5 hectares de terra, até as 4 é do homem. Chega muitas situações assim. Então, verifica que na concepção deles,
deles, dos pais, então a mulher vai ter que arrumar um marido que traga, que venha somar. Desculpa, Franciele, eu não tô conseguindo ouvir. Será que o teu volume, hein? E nem conseguiu ouvir. Tenta fechar a tua câmera, Fran, Perfeito. e falar um pouco mais próximo do microfone. Perfeito. Acho que eu vou até ver também. Então, assim, professora, aliado aos comentários acima, na questão que são a concepção de dignidade, para algumas situações de famílias agricultoras, principalmente, a concepção que eles têm da distribuição de direitos como é bastante ultrapassada, onde a mulher, por exemplo, tem 5 alqueires de terras, 4 alqueires vai para o homem e 1 vai para a mulher. Então, assim, essa distribuição, há uma cultura, uma desproporção muito grande nessa questão, a distribuição de dignidade, que cada um receba possibilidade, né, a sua parte. Então, assim, só somando na questão da desigualdade, né? Desigualdade que prevalece. Conseguiram? Fran, nós conseguimos, assim, embora com bastante dificuldade, né? Perfeito. Eu não sei se... Mas não é assim. O que conseguiram pegar estava ok, professor. Só para não roubar o tempo também. Eu passo adiante para quem quer comentar. Tá ok, obrigado. Jael, quer comentar alguma coisa sobre essa questão da dignidade humana? Eu acho. Estão me ouvindo? Só para manter-se na linha histórica, né? A noção de dignidade humana, se é para posicionar no interior desse texto, está lá na última parte. Você pode descer, Bel, por gentileza. Uma parte bem no finalzinho. Quando ele diz ali, ó. Mas com que objetivo recordar tudo isso? Para que compreendamos, a partir do momento em que nascemos, a condição de sermos o que quisermos. Que o nosso dever é preocuparmos, sobretudo, com isto. Que não se diga de nós que, estando em tal honra, não nos demos conta de nos termos tornado semelhantes às bestas. Acho que é muito manifesto no sentido de fuga da ordem, né? De uma sociedade que posicionava os indivíduos de forma muito precisa. E se a ordem vem da natureza, se seguirmos a natureza sem dar vazão à razão e às vontades humanas, os projetos que temos, aquilo que queremos, nós estamos nos assemelhando ao mundo natural. Quer dizer, isso você vai ver, nós vamos ver mais adiante com Rousseau, principalmente, né? Quer dizer, o que separa o ser humano do mundo natural? É justamente a nossa capacidade de fazermos escolhas, entende? Com o Pico de La Miranda você vai ver as primeiras movimentações nesse sentido. Quer dizer, a refundação de uma ética humana para além daqueles princípios absolutos, né? Que são dados aquém da nossa vontade. Quer dizer, nós podemos construir o mundo a partir da nossa vontade. Nós somos indivíduos. E enquanto indivíduos, nós também somos sujeitos de opinião, sujeitos de posição, né? Nós sofremos os efeitos do Estado. Então, o poder não deve iniciar e terminar no rei. Tem que haver um pacto, né? Isso vai ser amadurecido mais adiante. Entre um rei e um povo, existe uma relação mútua. Existem alguns compromissos que precisam ser firmados. E eu acho que é a partir disso que nós temos um amadurecimento mais preciso de uma ideia do que seria, afinal de contas, um direito, né? Um direito. Para além do dever, né? E essa sociedade absolutista é fundada nos deveres, na medida em que você deve obrigações. E vem muito da Idade Média, né? Quer dizer, o sistema medieval, o sistema feudal, era estabelecido em termos de lealdades e privilégios. Você era leal a quem te protegia, né? E esse sujeito que te protegia te concedia um privilégio. A palavra privilégio advém daí, né? Que é uma espécie de concessão de um favor que alguém faz em troca, né, daquilo que você pode prestar a esse sujeito. Entende? Então é uma relação muito formal entre indivíduos. Eu acho que com o Pico de La Miranda a gente consegue perceber que ele está colocando os fundamentos da sociedade para além das relações individuais de lealdade e privilégio e está começando a fundar uma nova ordem social, né? Quer dizer,
a partir do Renascimento, né? Como eu disse, não é um sujeito isolado no seu tempo. Com certeza devia estar dando intercâmbios bastante interessantes. Fizeram com que ele escrevesse o que escreveu. Mas aí você já está começando a perceber, né, essas rupturas nos sistemas de ideias que mais tarde vão dar origem ao que a gente chama de moderna sociedade liberal, burguesa e assim por diante. Com suas contradições, inclusive. Acho que é isso, Bel. Tu queria fazer uma referência ao Cesare Beccaria também? Isso. E, na verdade, eu vi o Cesare Beccaria, é uma leitura cara aos advogados, né? Advogado normalmente lê o Beccaria no curso de Direito. E é, na verdade, uma referência àquilo que eu estava falando sobre os delitos e as penas, né? Do livro do Beccaria, mas fazendo uma relação com o Vigiar e Punir do Foucault. Né? Quer dizer, o Beccaria é um dos primeiros sujeitos no Ocidente a introduzir a ideia de que delitos e penas deveriam ser medidos em função da proporcionalidade, né? Então, quer dizer, esse negócio de ficar punindo pessoas em praça pública, esquartejando-as, tirando totalmente a sua dignidade, achando que o exemplo de um só poderia provocar medo no todo, para que o todo não fizesse isso, é substituída por uma nova ideia, que o Foucault vai condenar, que é a noção de vigilância, né? O Estado é aquele que está à espreita, esperando a pessoa errar e tal. Então, você não pune mais pelo exemplo, pelo sofrimento. Você pune, né, na medida em que o sujeito se sente parte do todo e compromissado com esse todo. E o Estado, ele se dilui nas suas diferentes formas de violência, que são legítimas ou não legítimas, mas enfim. E o Beccaria é um sujeito importante por essa razão. Ele vai dizer o seguinte: mesmo quando você pune alguém, existe a necessidade de uma certa dignidade, existe a necessidade de uma certa ponderação, entende? Você precisa racionalizar a respeito disso, para que a punição não vire selvageria. Quer dizer, para a punição não virar um ritual público de massacres, achando que as pessoas vão deixar de errar. Elas vão continuar errando, só que elas vão continuar passando muito mais dor. Tem um elemento mais adiante que vai refletir isso, que é a guilhotina. Muito pouca gente pensa, mas a guilhotina é um grande evento de dignidade humana. Quer dizer, as execuções antes eram feitas de formas muito mais violentas. A guilhotina é uma passadinha só, né? Você já está. Então, apesar de parecer um instrumento bastante arcaico ainda hoje, mas a guilhotina tinha isso. A injeção letal, por exemplo, tem muito disso. Quer dizer, você poderia colocar o sujeito em praça pública, queimá-lo, esquartejá-lo, fazê-lo passar por dores tremendas, mas não, você utiliza de meios minimamente civilizados para que haja uma certa preservação de uma ordem social. Entende? Para que o Estado se mantenha minimamente racional e não entre num estágio de violência generalizada. Essas marcações são importantes, porque elas vão dando, mesmo para um apenado, mesmo para aquele que a sociedade considera uma pessoa indigna, uma certa dignidade, entende? Por exemplo, e me perturba muitas vezes esses discursos. Por exemplo, quando as pessoas dizem, estuprador, quando entra na cadeia, vai sofrer o que tem que sofrer, porque lá eles vão fazer ele ser isso, aquilo. Isso é um discurso de selvageria social que não pode se espalhar pelo todo. Existe a necessidade, mesmo que o sujeito seja penado pelos crimes mais hediondos possíveis, que haja uma certa racionalidade no processo de punição, entende? Para que o Estado não descambe para um estágio de violência generalizada. Entende? Eu acho que o Beccaria ele estabelece um primeiro movimento nesse sentido, que vai dar uma dimensão bastante interessante para o direito. Né? Quer dizer, mesmo os mais erráticos, mesmo aqueles mais culpados, merecem pelo menos uma certa ponderação no momento de ser punidos. Né? Que vai muito também depois no outro trecho que o Biel citou do outro autor lá, né? Perfeito, Jael. Deixa eu ver aqui, nós temos o Wilson levantou a mão, né? Então eu vou passar a palavra para o Wilson. E daí na sequência nós vamos encerrando, eu acho, a parte da manhã, né, Jael? Só vamos combinar um pouquinho o início da tarde aí, daí. Uhum. Nós vamos preservar a fala do Wilson, então. Eu quería también como aportar que en el tiempo que fala Pico de la Miranda, él fala de la dignidad especificamente de homem, e não de um homem coletivo, ou de um tipo de homem que recibe esa dignidade, que tem a organização de los povos nesse tempo. Uhum. A mulher não faz parte desse processo, que também é muito importante llevar en la línea del tiempo.
porque ahí falamos de hombre, y eso va a marcar históricamente nuestro proceso de derechos humanos. Yo quería dejar eso. Não, não, perfeito. Isso é importante de frisar, né? Nós até aqui não estamos falando dos direitos humanos ainda sob uma perspectiva da inclusão da mulher, né? Eu acho que talvez a exceção da Magna Carta inglesa que previu lá que as mulheres pudessem herdar propriedades. Fora isso, a história dos direitos humanos até aqui é uma história absolutamente patriarcal, né? E nós vamos ter o momento correto de fazer essas críticas logo aí adiante. Então, bem lembrado pelo Wilson aí, né? Então, gente, o seguinte, ó, nós vamos encerrando por aqui porque a parte da manhã, porque nós demos conta aí do primeiro momento histórico, eu diria até mais ou menos aí metade do segundo momento, né? No início da tarde, nós vamos pegar este meio aqui, ó, tá? Nós vamos partir aqui da ideia do Leviatã, né? Dos primórdios da cultura liberal, e vamos passar pelo John Locke, vamos retomar o texto, então, do Dornelles. Então, queria que o Jael depois também preparasse uma conversa um pouquinho sobre a questão da Paz de Westfália, né, que eu acho que é um elemento pelo qual ele tem um carinho grande, né, no sentido dos acontecimentos históricos do período. Mas é esse contexto, então. Nós vamos retomar a tarde falando do próximo momento do texto do Dornelles e da emergência dessa cultura liberal, então, que vai aos poucos introduzindo a ideia de direitos humanos na cultura ocidental, tá? Peço se alguém quer falar mais alguma coisa antes de encerrarmos. Sim, horário da volta. São 12h07, 12h08. 12h09 já. Pergunto se às 13h10 tá bom. Fazemos uma horinha de intervalo. 13h10 iniciamos. E aí vamos até que tenhamos fôlego. Ok. Muito bem, então. Vamos lá. Bom almoço para vocês. Até às 13h10 no mesmo link aqui, tá bom?